Meu pai me abusava. Eu tinha 7 anos quando começou e durou até os meus 15. 8 anos de inferno que ninguém via, ninguém sabia, ninguém acreditava. Hoje, aos 72 anos, eu falo pela primeira vez sobre isso. Porque cansei de carregar esse peso sozinha. E porque talvez a minha história possa ajudar alguém que está passando pelo mesmo que eu passei. Meu bem, você que está me ouvindo, se prepare. Porque o que vou contar não é fácil. Mas é necessário. É a minha verdade. E por muito tempo eu achei que essa verdade ia me matar. Mas não matou. Ela me fez mais forte. Embora tenha levado muitos anos para eu entender isso. Eu nasci em 1952. Numa cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais. Dessas que nem aparecem no mapa. Um lugar onde todo mundo se conhece. Onde as fofocas correm mais rápido que o vento. Onde os segredos são guardados a 7 chaves porque envolvem as famílias de bem. Meu pai era uma dessas pessoas respeitadas na comunidade. Trabalhava na prefeitura há mais de 20 anos. Era funcionário público, homem de posses. Ia à missa todo domingo, sempre na primeira fileira. Cumprimentava todo mundo na rua. Ajudava os vizinhos quando precisavam. Para o mundo, ele era João Pereira da Silva, um homem de bem, um pai de família exemplar, um cidadão íntegro. Mas dentro de casa, quando as portas se fechavam e as cortinas se puxavam, ele se transformava num monstro que me assombra até hoje, mesmo depois de tantos anos. Nossa casa era uma das maiores da rua. Tinha 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, quintal com árvores frutíferas. Minha mãe, Dona Rosa, era uma mulher pequena, magra, sempre cansada. Ela trabalhava como lavadeira para as famílias mais ricas da cidade. Saía de casa às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. E só voltava no final da tarde, quando o sol já estava se pondo. Carregava aquelas trouxas enormes de roupa suja na cabeça. As mãos sempre vermelhas e rachadas de tanto esfregar no tanque. Meus 2 irmãos mais velhos, o Antônio e o Carlos, já tinham ido embora de casa quando eu ainda era pequena. O Antônio foi trabalhar numa fábrica em São Paulo. Disse que ia mandar dinheiro para casa, coisa que acontecia de vez em quando. O Carlos casou com uma moça da cidade vizinha e foi morar lá. Aparecia só nas festas de fim de ano. Sobrou só eu e meu pai em casa durante o dia. E foi aí que o pesadelo da minha vida começou. Eu era uma criança como qualquer outra, sabe? Gostava de brincar de boneca, de correr no quintal, de subir nas árvores para pegar manga. Tinha cabelo comprido que minha mãe fazia questão de pentear toda manhã, antes de ir trabalhar, deixando 2 tranças bem apertadas. Usava aqueles vestidinhos simples, feitos por ela mesma na máquina de costura velha que ficava na sala. A primeira vez que aconteceu, eu nem entendi direito o que estava se passando. Foi numa terça-feira de março. Lembro até hoje porque era o dia depois do meu aniversário de 7 anos. Minha mãe tinha saído cedo como sempre, e eu estava brincando no quintal quando meu pai me chamou para dentro de casa. "Vem cá, Maria", ele disse com aquela voz que eu pensava que era carinhosa. "Vem cá que o papai quer te mostrar uma coisa." Eu entrei correndo, toda sorridente, pensando que ele ia me dar algum presente atrasado de aniversário. Ele me levou para o quarto dele e da minha mãe. Um quarto que eu raramente entrava. Com aquela cama grande de ferro, o guarda-roupa escuro, o cheiro de naftalina que ficava sempre no ar. "Senta aqui na cama", ele disse, batendo no colchão. "O papai vai te ensinar uma brincadeira nova. Uma brincadeira de gente grande." Eu sentei, toda curiosa, balançando as perninhas que não chegavam no chão. Ele se aproximou, começou a me tocar de um jeito que me fez sentir uma coisa estranha. Um mal-estar que eu não sabia explicar. Minha filha, eu era só uma criança. Não sabia de nada da vida. Não entendia o que estava acontecendo. "Isso é normal", ele disse, vendo que eu estava ficando desconfortável. "Todos os pais fazem isso com as filhas. É uma forma de mostrar amor especial. Mas é segredo nosso, viu? Não pode contar para ninguém, nem para sua mãe. Senão ela vai ficar com ciúmes e nossa família vai se acabar." Eu acreditei. Criança acredita no que o pai fala, né? Principalmente quando ele fala com aquela voz doce, carinhosa,
Como se estivesse fazendo uma coisa boa para você. Mas no fundo mesmo, alguma coisa dentro de mim gritava que aquilo estava errado. Eu sentia nojo, sentia medo, sentia uma angústia que não sabia explicar. Quando acabou, ele me deu um doce, um bombom que tinha comprado na venda do seu mané. Você é especial, Maria. Ele disse passando a mão no meu cabelo. É por isso que eu escolhi você para ser a minha princesinha. Mas lembra, é segredo nosso. Eu saí daquele quarto confusa, com o gosto do bombom na boca, mas com uma sensação ruim no estômago. Passei o resto do dia quietinha, sem vontade de brincar, sem vontade de comer. Quando minha mãe chegou do trabalho, ela perguntou se eu estava doente, porque eu estava muito calada. Não, mãe, eu disse. Só estou com sono. Como é que uma criança de 7 anos explica uma coisa dessas? Como é que ela encontra palavras para algo que nem ela mesma entende? Eu não sabia nem que aquilo tinha nome. Que existia gente no mundo que fazia essas coisas terríveis com crianças. Os dias foram passando, e aquilo que ele chamava de brincadeira especial foi se repetindo. Sempre quando minha mãe não estava em casa. Sempre com a mesma conversa de que era normal, de que era segredo, de que era prova de amor. Eu comecei a ter pesadelos, a acordar no meio da noite gritando, suando frio. Minha mãe achava que era manha, que eu estava querendo atenção. Comecei a fazer xixi na cama, coisa que eu não fazia mais desde os 4 anos. Toda manhã minha mãe encontrava o lençol molhado e me dava bronca. Você já é uma mocinha, Maria. Que vergonha é essa? Mas eu não conseguia controlar. Era como se meu corpo estivesse se rebelando contra tudo aquilo. Parei de brincar com as outras crianças da rua. Quando elas me chamavam para brincar de roda, de esconde-esconde, eu inventava desculpas. Dizia que estava com dor de cabeça, que minha mãe não deixava, que tinha que ajudar em casa. A verdade é que eu não conseguia mais ser criança. Tinha perdido a inocência, a leveza. Aquela coisa boa que criança tem de achar que o mundo é seguro. Na escola eu era a menina mais quieta da turma. Sentava no fundo da sala, não falava com ninguém, não participava das brincadeiras no recreio. A professora Dona Conceição às vezes perguntava se eu estava bem, se estava acontecendo alguma coisa em casa. Eu sempre dizia que estava tudo normal, que eu só era tímida mesmo. Se ela soubesse que por trás daquela menina quieta, bem comportada, havia uma criança que estava morrendo por dentro, que carregava um segredo que pesava mais que ela mesma. Mas ninguém perguntava direito. Ninguém investigava. Criança quieta era criança boa. Criança que não dava trabalho. Aos 8 anos eu não aguentava mais. A situação estava ficando pior, porque meu pai estava ficando mais ousado, mais violento. Não era mais só toque. Não era mais só brincadeira. Ele estava machucando meu corpo. E eu não entendia por que ele fazia aquilo se me amava, como ele sempre dizia. Num domingo, depois do almoço, minha mãe estava descansando na rede da varanda. E eu juntei toda a pura coragem que tinha para contar a verdade. Cheguei perto dela, toda trêmula, e falei baixinho. Mãe, o papai faz uma coisa comigo que eu não gosto. Ela abriu os olhos, me olhou com aqueles olhos cansados, sempre cansados, e disse: Que bobagem é essa, menina? Seu pai te ama muito. Você não pode falar uma coisa dessas dele. Eu tentei explicar melhor. Tentei encontrar palavras que ela pudesse entender. Mãe, ele me leva no quarto e... Chega! Ela me cortou, levantando da rede. Chega de invenção. Seu pai é um homem trabalhador, honesto, respeitado por todo mundo. Você tá ficando muito manhosa, muito mimada. Precisa de uma surra para aprender a respeitar o pai. E me deu mesmo uma surra, com uma vara de marmelo que ela foi buscar no quintal. Bateu nas minhas pernas, nas minhas costas, enquanto eu chorava e gritava que era verdade, que eu não estava mentindo. Mas quanto mais eu gritava, mais ela batia. Não quero mais ouvir você falando essas coisas do seu pai. Ela disse ofegante de tanto bater em mim. Se eu ouvir de novo, a surra vai ser pior.
Naquele momento, meu mundo desabou completamente. Se a minha própria mãe não acreditava em mim, quem é que ia acreditar? Se a pessoa que deveria me proteger estava do lado dele, onde eu ia encontrar proteção? Eu tinha 8 anos e já me sentia completamente sozinha no mundo. Mais sozinha do que um adulto pode imaginar que uma criança consegue se sentir. Era como se eu estivesse num buraco fundo, escuro, e ninguém pudesse me ouvir gritar. Depois daquele dia, eu nunca mais tentei contar para minha mãe. Aprendi que existiam assuntos que não se podia falar, verdades que não se podia dizer. Aprendi que às vezes os adultos escolhem não ver o que está na frente dos olhos deles, porque é mais fácil fingir que está tudo bem. Minha filha, você não imagina o que é viver com esse peso nas costas todos os dias. Acordar de manhã já com medo do que o dia ia trazer. Torcer para que minha mãe não saísse de casa, para que aparecesse alguma visita, para que acontecesse alguma coisa que impedisse meu pai de me chamar para o quarto dele. Mas a vida continuava normal para todo mundo. Minha mãe levantava cedo, preparava o café, arrumava as trouxas de roupa e saía para trabalhar. Meu pai tomava banho, se barbeava, vestia a camisa social bem passada e ia para a prefeitura. Eu ia para a escola, fingindo que era uma menina normal, que tinha uma família normal, que não carregava nenhum segredo terrível. Na escola eu comecei a ter dificuldades de aprendizado. Não conseguia me concentrar nas aulas. Não conseguia decorar as lições. Minha cabeça estava sempre em outro lugar, sempre preocupada com o que ia acontecer quando eu chegasse em casa. A professora mandava bilhetes para minha mãe, dizendo que eu estava desatenta, que precisava me esforçar mais. Minha mãe ficava brava comigo. Você não faz nada direito, Maria. Nem estudar você consegue. Seu pai trabalha tanto para te dar estudo e você não aproveita. Ela não sabia que era exatamente por causa do meu pai que eu não conseguia me concentrar em mais nada. O tempo foi passando e eu fui aprendendo a viver com aquele horror. Criança se adapta a tudo, sabe? É impressionante como a gente consegue se acostumar até com o que há de pior. Eu desenvolvi uma espécie de mecanismo de defesa. Quando ele me chamava, eu ia, mas na minha cabeça eu não estava ali. Eu inventava histórias na minha mente. Me imaginava sendo uma princesa num castelo muito longe dali. Ou sendo uma professora numa escola bonita na cidade grande. Ou sendo uma cantora famosa que todo mundo aplaudia. Qualquer coisa para não estar ali, naquele quarto, naquele momento, com aquele homem que se dizia meu pai. Aos 9 anos eu comecei a me cortar. Descobri que quando eu pegava um caco de vidro no quintal e fazia riscos no braço, nas pernas, a dor física era menor que a dor que eu sentia na alma. Pelo menos aquela dor eu conseguia controlar. Eu que decidia quando começava e quando parava. Escondia os ferimentos com manga comprida, com meias altas. Minha mãe, quando via algum arranhão, achava que era de brincar no mato, de subir em árvore. Nunca desconfiou que eu estava me machucando de propósito. Que aquela menina quieta estava tentando lidar com uma dor que não cabia dentro do peito dela. Eu também comecei a arrancar os cabelos. Quando estava muito nervosa, muito angustiada, eu puxava mechas inteiras. Minha mãe achava que eu estava com alguma doença. Me levou até no médico da cidade. Ele disse que era estresse, que criança também podia ter estresse. Receitou um xarope calmante e pronto. Se ele soubesse do que eu estava precisando ser calmada, se ele soubesse que aquele estresse era na verdade desespero, pânico, medo constante. Mas médico naquela época não perguntava muito. Criança era coisa simples. Estava doente, tomava remédio. Não estava, ia brincar. Aos 10 anos eu tentei fugir de casa pela primeira vez. Peguei uma trouxinha com 2 mudas de roupa, um pedaço de pão que sobrou do café da manhã e saí andando pela estrada que levava à cidade vizinha. Não sabia para onde ia, não tinha plano nenhum. Só sabia que precisava sair daquela casa, daquele inferno. Não durou nem meio-dia. Um vizinho, o seu Joaquim, me viu caminhando sozinha pela estrada e achou estranho. Me trouxe de volta para casa, falando que criança não podia andar sozinha por aí, que era perigoso. Meu pai, na frente de todo mundo, fez o maior teatro de pai preocupado. Minha filha, que susto você me deu.
Ele disse, me abraçando forte, fingindo que estava aliviado. Nunca mais faça isso comigo. Eu não vivo sem você. Todo mundo achou lindo. Acharam que ele era um pai carinhoso, preocupado. O seu Joaquim até comentou: que sorte a sua, Maria, ter um pai que te ama tanto assim. Se ele soubesse que tipo de amor era aquele. Mas depois, quando todo mundo foi embora, quando a casa ficou vazia e silenciosa, meu pai me deu a maior surra da minha vida até então. Tirou o cinto de couro que usava para ir trabalhar e me bateu com a fivela. Nas costas, nos braços, nas pernas. Eu gritava, implorava para ele parar, mas ele continuava batendo. Se você tentar fugir de novo, ele disse ofegante, eu te mato. E mato sua mãe também. E vou dizer para todo mundo que você é uma menina safada, que você que provoca os homens. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai ter pena de você. Eu acreditei. Naquela idade, a gente acredita que os pais podem tudo, fazem tudo. Eu tinha certeza de que ele era capaz de cumprir a pia ameaça. Ele tinha poder na cidade, tinha dinheiro, tinha respeito. Quem ia acreditar numa menina de 10 anos contra um homem como ele? Então parei de tentar fugir. Parei de resistir. Parei de chorar quando ele me chamava. Virei uma boneca de pano nas mãos dele. Um objeto que ele usava quando queria e depois guardava como se nada tivesse acontecido. Meu bem, os anos foram passando e eu fui aprendendo a viver como se fosse duas pessoas diferentes. Durante o dia, na escola, na rua, eu era a Maria que todo mundo conhecia. Menina quieta, educada, comportada. À noite, quando minha mãe chegava em casa, eu era a filha obediente que ajudava na cozinha, que não dava trabalho. Mas existia uma terceira Maria, uma que ninguém conhecia. A menina que morria um pouco todos os dias, que carregava um segredo que pesava mais que o mundo inteiro, que tinha perdido a capacidade de sonhar porque todos os seus sonhos tinham virado pesadelos. Aos 11 anos eu comecei a ter problemas de sono. Não conseguia dormir à noite. Ficava acordada olhando para o teto, ouvindo todos os barulhos da casa. Quando finalmente adormecia, tinha pesadelos terríveis. Sonhava que estava sendo perseguida por monstros, que estava caindo num buraco sem fundo. Minha mãe reclamava que eu estava com olheiras, que parecia um fantasma. Me dava chá de camomila, chá de erva cidreira, achando que era só nervosismo de criança. Mas como explicar para ela que eu não conseguia dormir porque tinha medo do que podia acontecer durante a noite? Foi nessa época que eu comecei a ter pensamentos sobre morte. Não pensamentos suicidas ainda, mas uma curiosidade mórbida sobre como seria não existir mais. Eu olhava para os passarinhos mortos que encontrava no quintal e me perguntava se eles estavam em paz agora. Se não sentiam mais dor, se não tinham mais medo. Na escola, eu comecei a me interessar pelas histórias tristes que a professora contava. Quando ela lia contos que terminavam mal, onde as personagens sofriam, eu prestava atenção. Não porque gostasse de tristeza, mas porque finalmente havia alguém falando sobre dor, sobre sofrimento, sobre coisas que eu entendia. Aos 12 anos eu comecei a menstruar. Lembro como se fosse hoje. Estava na escola, no meio da aula de matemática, quando senti uma coisa estranha. Quando fui ao banheiro, vi o sangue e pensei que estava morrendo. Não sabia o que era aquilo. Ninguém tinha me explicado. Corri para casa, chorando de desespero. Minha mãe, quando me viu chegar daquele jeito, ficou assustada. Quando eu mostrei o sangue, ela suspirou e disse: "Ah, Maria, você virou mocinha. Agora tem que tomar mais cuidado." Ela me explicou o básico sobre menstruação. Me deu umas panos velhos para usar. Me ensinou a lavar e reutilizar. Mas o que mais me marcou foi o que ela disse depois. "Agora você é uma mocinha, Maria. Tem que tomar cuidado com os homens. Tem que se dar o respeito. Senão pode acontecer coisa pior." Que ironia terrível, minha filha. Minha mãe me alertando sobre os homens lá fora. Sobre o perigo que eles representavam. Quando o maior perigo estava dentro da nossa própria casa.
Ela me falando sobre me dar o respeito, quando eu estava sendo desrespeitada todos os dias pelo meu próprio pai. Meu pai ficou diferente depois que eu virei mocinha. Mais cuidadoso, mais preocupado. Começou a me dar uns comprimidos, dizendo que eram vitaminas para eu crescer forte e saudável. Hoje eu sei que eram pílulas para evitar gravidez. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia dos riscos que corria. Não era um louco. Não era um doente mental, como às vezes tentam explicar esses casos. Era um homem calculista, frio, que planejava cada movimento. Ele sabia que se eu engravidasse, o segredo ia vir à tona. Ele sabia que tinha que me manter protegida para continuar fazendo o que fazia. Foi nessa época que as coisas ficaram piores. Muito piores. Ele começou a ser mais violento, a me machucar mais. Dizia que agora eu era mocinha, que podia aguentar mais. Eu não vou entrar em detalhes do que ele fazia comigo, porque não quero que ninguém tenha pesadelos com a minha história. Mas era terrível. Desumano. Eu comecei a sangrar por dentro. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Era como se cada dia um pedaço da minha alma morresse. Eu olhava no espelho e não reconhecia a menina que estava ali. Onde estava a criança que gostava de brincar? Onde estava a menina que sonhava em ser professora quando crescesse? Aos 13 anos eu tentei me matar pela primeira vez. Não conseguia mais suportar aquela vida, aquela dor constante. Esperei um domingo que minha mãe foi visitar minha tia na cidade vizinha. E meu pai estava dormindo depois do almoço. Fui até o depósito no quintal e peguei um vidro de veneno de rato. Tomei tudo de uma vez. Achei que ia morrer rápido, que ia acabar com tudo de uma vez por todas. Mas não foi assim. Comecei a passar mal, a vomitar, a ter dores terríveis na barriga. Meu pai acordou com o barulho dos meus gritos de dor e me encontrou no chão do banheiro. Ele me levou correndo para o hospital, fazendo novamente papel de pai preocupado. Contou para o médico que eu devia ter comido alguma coisa estragada, que era uma criança curiosa demais. Fiquei 3 dias internada, entre a vida e a morte. 3 dias em que eu queria morrer, mas meu corpo insistia em viver. Quando saí do hospital, meu pai me disse uma coisa que nunca esqueci. Se você tentar de novo, eu vou fazer sua mãe sofrer muito. Vou contar para ela que você é uma menina safada, que você que me provoca, que você que pede. Ela vai morrer de desgosto. E a culpa vai ser sua. Minha filha. Imagina o desespero de uma menina de 13 anos ouvindo isso. Eu preferia morrer 1000 vezes a causar sofrimento para minha mãe. Mesmo ela não me protegendo, mesmo ela não acreditando em mim, eu a amava. Ela era a única família que me restava. A única pessoa no mundo que eu não queria perder. Então continuei vivendo. Continuei aguentando. Continuei fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Cada dia que passava eu me sentia mais distante de mim mesma. Mais perdida. Mais sem esperança. Na escola, meus colegas começaram a notar que eu estava diferente. Não que fossem íntimos meus, porque eu não tinha amigos próximos. Mas eles percebiam que eu estava mais pálida, mais magra, mais ausente. Alguns até faziam piada, dizendo que eu parecia um fantasma. Se soubessem que eu realmente me sentia como um fantasma, como alguém que estava ali, mas não estava. Como alguém que respirava, mas não vivia. Como alguém que existia, mas não importava para ninguém. Aos 14 anos aconteceu uma coisa que mudou tudo na minha vida. Meu primo, o João Carlos, filho do meu tio que morava em São Paulo, veio passar as férias de dezembro na nossa casa. Ele era 2 anos mais velho que eu. Tinha 16 anos. E era diferente dos meninos da nossa cidade. Ele falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Contava sobre São Paulo, sobre os prédios altos, sobre as fábricas, sobre a vida na cidade grande. Tinha uma forma de ver o mundo que me fascinava. Tratava-me como se eu fosse uma pessoa importante. Ouvia o que eu tinha para dizer. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. Não como a filha obediente, não como a aluna comportada, não como a vítima silenciosa. Mas como Maria,
Uma menina que tinha pensamentos, opiniões, sonhos enterrados há muito tempo. João Carlos percebeu que alguma coisa estava errada comigo. Ele notava como eu ficava tensa quando meu pai chegava perto, como eu me retraía quando alguém me tocava, como eu tinha sempre uma expressão assustada no rosto. Mas ele não sabia o que era. Numa noite, 2 semanas depois que ele chegou, aconteceu o que eu mais temia. Minha mãe tinha ido para uma novena na igreja e ia demorar para voltar. Meu pai, que já estava bebendo mais que o normal desde que meu primo chegou, me chamou para o quarto dele. Eu não podia desobedecer na frente do João Carlos. Não podia dar a entender que alguma coisa estava errada. Então fui, como sempre fui, resignada ao meu destino. Mas dessa vez, quando saí do quarto, João Carlos estava me esperando no corredor. Ele viu meu estado. A roupa bagunçada, o cabelo despenteado, a cara de choro. O jeito de quem tinha acabado de passar por algo terrível. Ele me puxou para o quintal, para longe da casa, e me perguntou o que estava acontecendo. Nada, eu disse, tentando arrumar a roupa. Não é nada. Maria, eu não sou bobo. Eu vi como você saiu daquele quarto. Eu vi seu rosto. Que foi que ele fez com você? Eu não conseguia falar. Ficava só chorando, tremendo, tentando encontrar palavras para algo que eu nunca tinha conseguido explicar para ninguém. Ele insistiu. Disse que sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, que ele não ia embora sem saber a verdade. E aí, pela primeira vez em 7 anos, eu contei. Contei tudo para ele. Falei do medo, da dor, dos segredos, das ameaças. Falei dos pesadelos, das tentativas de fuga, da tentativa de suicídio. Falei de como eu me sentia morta por dentro, de como eu não via saída para aquilo. João Carlos ficou branco de raiva. Literalmente branco. Ele tremia de tanto ódio, cerrava os punhos, falava em matar meu pai. Eu nunca tinha visto ninguém tão revoltado com a minha situação. Pela primeira vez, alguém estava sentindo raiva pelo que estavam fazendo comigo. Eu vou contar para todo mundo. Ele disse. Vou contar para minha mãe, para sua mãe, para a polícia. Esse monstro não vai ficar impune. Mas eu implorei para ele não fazer nada. Eu tinha medo das consequências. Medo de que minha família se destruísse. Medo de que me colocassem a culpa. Medo de que as ameaças do meu pai se concretizassem. Eu estava tão condicionada a aceitar aquela situação que não conseguia imaginar uma vida diferente. João Carlos ficou frustrado, mas respeitou minha decisão. Ele disse que ia ficar de olho, que não ia deixar mais nada acontecer enquanto ele estivesse ali. E cumpriu a promessa. Durante as 2 semanas que restavam de suas férias, ele não me deixou sozinha com meu pai nem por 1 minuto. Meu pai percebeu que alguma coisa tinha mudado. Ele me olhava com desconfiança. Perguntava se eu tinha falado alguma coisa para meu primo. Eu negava, mas ele não acreditava completamente. Começou a ficar mais nervoso, mais agressivo, mais controlador. Quando João Carlos foi embora, em janeiro, eu senti como se tivessem arrancado o único fio de esperança que eu tinha. Ele me prometeu que ia escrever cartas, que ia arranjar um jeito de me tirar dali. Mas eu sabia que ele era só um menino de 16 anos, que não tinha poder para fazer nada. As cartas chegaram durante alguns meses. Ele contava sobre São Paulo, sobre o trabalho na fábrica, sobre os planos que tinha para o futuro. Sempre perguntava sobre mim, sempre dizia que estava procurando uma forma de me ajudar. Mas as cartas foram ficando mais espaçadas, até que pararam de chegar. Eu entendi. A vida dele tinha seguido em frente, como deve ser. Ele tinha seus próprios problemas, seus próprios desafios. Não podia carregar o peso da minha tragédia para sempre. Mas enquanto duraram aquelas cartas, elas foram minha única conexão com o mundo, onde existia bondade, onde existia esperança. Meu pai, percebendo que eu estava mais rebelde, mais resistente depois da visita do meu primo, aumentou a violência. Começou a me bater mais, a me ameaçar com mais frequência. Dizia que se eu abrisse a boca para alguém, ia fazer com que eu me arrependesse pelo resto da vida.
Aos 15 anos, eu estava no último ano do grupo escolar. Minha professora, Dona Mercedes, uma mulher mais nova que as outras, começou a desconfiar que alguma coisa estava errada comigo. Ela notava que eu estava sempre cansada, sempre distraída, sempre com machucados que eu não sabia explicar. Um dia, ela me chamou para ficar depois da aula. Sentou comigo numa carteira, bem perto, e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que sim, como sempre. Mas ela insistiu. Disse que estava preocupada comigo, que achava que eu estava sofrendo com alguma coisa. Maria, você sabe que pode confiar em mim, né? Se alguém está te machucando, eu posso ajudar. Eu quase contei naquela hora. Quase abri a boca e falei tudo. Mas na última hora, a voz do meu pai ecoou na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. E eu me calei mais uma vez. Dona Mercedes não desistiu. Ela começou a me dar atenção especial, a me emprestar livros, a conversar comigo sobre o futuro. Falava sobre a possibilidade de eu conseguir uma bolsa para estudar na cidade grande, sobre como eu era inteligente e podia ter uma vida diferente. Pela primeira vez em anos, eu comecei a sonhar novamente. Imaginava-me saindo daquela cidade, estudando, trabalhando, construindo uma vida longe daquele inferno. Dona Mercedes havia plantado uma semente de esperança no meu coração quase morto. Meu pai percebeu a mudança. Notou que eu estava mais animada, mais falante, mais presente. E isso o deixou furioso. Ele sabia que alguma coisa estava mexendo comigo, que alguém estava me influenciando. Começou a perguntar sobre a escola, sobre os professores, sobre o que conversávamos. Numa noite de março, depois de uma das sessões de tortura no quarto dele, eu não aguentei mais. Chegou um momento em que a dor física e emocional se tornaram tão insuportáveis que alguma coisa dentro de mim se quebrou. Ou melhor, se libertou. Eu olhei para ele, ainda ofegante, ainda suado, ainda com aquela expressão de satisfação no rosto, e falei com uma voz que não reconheci como minha. Eu vou contar para todo mundo o que você faz comigo. Eu vou gritar na rua, eu vou falar na escola, eu vou na polícia. Não aguento mais. Ele riu. Riu daquela forma cruel, debochada, que me fazia sentir ainda menor. Vai contar pra quem, sua piranha? Quem vai acreditar em você? Você acha que alguém vai acreditar que eu, um homem respeitado, um funcionário público, faria uma coisa dessas? Vão dizer que você é louca, que você é uma menina safada que inventou essa história para me prejudicar. Mas dessa vez, alguma coisa havia mudado dentro de mim. Talvez fosse a influência da Dona Mercedes. Talvez fosse a lembrança do João Carlos. Talvez fosse simplesmente o fato de que eu não podia mais morrer por dentro. Eu estava no fundo do poço, e a única saída era para cima. Então eu vou ter que arriscar, eu disse ainda tremendo, mas com uma determinação que me surpreendeu. Porque eu prefiro que todo mundo pense que eu sou louca do que continuar vivendo assim. Meu pai ficou com raiva. Mais raiva do que eu já tinha visto. Ele me bateu com tanta força que eu desmaiei. Quando acordei, estava no chão do quarto, com sangue escorrendo do nariz, com dores por todo o corpo. Ele não estava mais ali. No dia seguinte, eu não fui para a escola. Nem no outro dia. Minha mãe disse que eu estava doente, que ia ficar em casa até melhorar. Mas eu sabia que meu pai estava me mantendo presa, esperando que eu me arrependesse da minha ameaça. Dona Mercedes apareceu na minha casa no terceiro dia. Disse que estava preocupada comigo, que queria saber como eu estava. Meu pai recebeu ela na sala, fazendo o papel de pai carinhoso e preocupado. A Maria está com uma gripe forte, ele disse. Mas já está melhorando. Amanhã ela volta para a escola. Dona Mercedes pediu para me ver, para falar comigo. Meu pai disse que eu estava dormindo, que não era bom me acordar. Mas ela insistiu. Disse que tinha trazido uns livros para mim, que queria me entregar pessoalmente. Foi aí que eu ouvi sua voz na sala. Juntei todas as forças que tinha, levantei da cama e fui até lá. Meu pai ficou tenso quando me viu, mas não podia fazer nada na frente dela. Dona Mercedes levou um susto quando me viu. Eu estava com o rosto inchado, com hematomas no pescoço, com o olho roxo.
Ela olhou para mim, depois para meu pai. E eu vi no olhar dela que ela estava começando a entender. Maria, que foi que aconteceu com você? Meu pai se apressou em responder. Ela caiu da árvore do quintal. Menina danada, sempre subindo onde não deve. Mas Dona Mercedes não tirou os olhos de mim. Ela estava me dando uma chance, uma oportunidade de falar. E eu sabia que talvez fosse a única chance que eu ia ter. Professora, eu disse com a voz trêmula. Eu preciso falar com a senhora. Sozinha. Meu pai interferiu imediatamente. Não precisa incomodar a professora com bobagens, Maria. Ela tem coisas mais importantes para fazer. Mas Dona Mercedes se levantou da cadeira e disse: Eu tenho tempo, sim. Maria, vamos dar uma volta no quintal? Quero ver essas árvores que você gosta tanto de subir. Saímos para o quintal e meu pai não teve como impedir sem parecer suspeito. Assim que ficamos sozinhas, longe da casa, Dona Mercedes segurou minhas mãos e disse: Maria, me conta a verdade. Quem fez isso com você? E eu contei. Contei tudo. Pela segunda vez na vida, eu abri meu coração e falei sobre o inferno que eu vivia. Falei sobre os 8 anos de abuso, sobre as ameaças, sobre a tentativa de suicídio, sobre o medo constante que me consumia. Dona Mercedes chorou junto comigo. Chorou de raiva, de tristeza, de impotência. Ela me abraçou forte e disse: Maria, você é uma menina corajosa. Você conseguiu sobreviver a isso tudo. E agora você vai conseguir se libertar também. Ela me levou para a delegacia naquela mesma tarde. Eu estava apavorada, tremendo de medo. Mas ela segurou minha mão o tempo todo. O delegado, seu Antônio, era conhecido do meu pai. Quando Dona Mercedes contou o que estava acontecendo, ele ficou incrédulo. Mas, Dona Mercedes, a senhora tem certeza disso? O João é um homem respeitado. Trabalha na prefeitura há mais de 20 anos. Isso deve ser coisa de adolescente revoltada. Mas Dona Mercedes não desistiu. Ela exigiu que ele ouvisse minha versão, que registrasse a denúncia. E quando eu comecei a falar, quando eu contei detalhes que só alguém que passou por aquilo poderia saber, o delegado começou a levar a situação a sério. A notícia se espalhou pela cidade como fogo empalhada. Numa cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo em questão de horas. Meu pai foi preso naquela mesma noite, enquanto eu ficava na casa de Dona Mercedes, protegida, cuidada pela primeira vez em anos. Minha mãe ficou em estado de choque. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Foi me procurar na casa da professora, chorando, gritando, dizendo que eu estava destruindo a família. Por que você fez isso, Maria? Por que você inventou essa história terrível? Seu pai te ama. Ele nunca faria uma coisa dessas. Mesmo naquela altura, mesmo com toda a evidência, ela ainda não conseguia aceitar a verdade. Era mais fácil acreditar que eu era uma mentirosa, uma filha ingrata, do que aceitar que ela tinha falhado em me proteger durante todos aqueles anos. Mas Dona Mercedes não deixou que ela me levasse embora. Ela explicou que eu estava sob proteção, que não podia voltar para casa enquanto o caso não fosse resolvido. Minha mãe saiu de lá xingando, dizendo que eu tinha enlouquecido, que eu tinha sido influenciada por gente de fora. O julgamento foi um calvário. Meu pai contratou um advogado bom, que tentou de tudo para me desacreditar. Dizia que eu era uma adolescente problemática, que tinha inventado aquela história para me vingar dele por alguma bronca. Trouxe testemunhas que falaram sobre meu comportamento estranho na escola, sobre minha tentativa de suicídio. Mas Dona Mercedes também trouxe testemunhas. Ela havia conversado com outras professoras, com vizinhos, com pessoas que tinham notado sinais de que alguma coisa estava errada. Ela contratou um médico de São Paulo para me examinar, e o laudo comprovou que eu havia sido abusada durante anos. O julgamento durou 3 meses. 3 meses em que toda a cidade ficou dividida. Tinha gente que acreditava em mim, que dizia que sempre desconfiou de alguma coisa. Mas tinha muita gente que ficou do lado dele, que dizia que eu era uma menina revoltada, que estava inventando tudo. Minha mãe ficou do lado dele até o final. Ela ia visitá-lo na cadeia, levava comida, chorava,
Dizia que éramos nós contra o mundo. Nunca me perdoou por ter destruído a família. Nunca conseguiu ver que quem destruiu a família foi ele, não eu. Meu pai foi condenado a 12 anos de prisão. 12 anos que me pareceram pouco perto do que eu tinha sofrido, mas que representaram minha liberdade. Quando o juiz deu a sentença, eu chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de esperança. Dona Mercedes me levou para morar com ela. Ela não era casada, não tinha filhos, e disse que seria um prazer me ajudar a reconstruir minha vida. Ela me matriculou numa escola em São Paulo, conseguiu uma bolsa para eu estudar, me deu todo o apoio que eu precisava. Aos 16 anos eu saí da minha cidade natal. Deixei para trás não só o local onde aconteceu meu pesadelo, mas também minha mãe, que nunca mais quis falar comigo. Ela dizia que eu tinha trazido vergonha para a família, que eu tinha destruído a vida de um homem honesto. Em São Paulo, eu conheci uma psicóloga, Dona Helena, que me ajudou a entender que nada do que aconteceu tinha sido culpa minha. Ela me explicou sobre abuso sexual, sobre síndrome de Estocolmo, sobre como crianças lidam com trauma. Pela primeira vez, eu entendi que eu era vítima, não culpada. O processo de cura foi longo e doloroso. Teve noites em que eu acordava gritando, suando frio, revivendo os pesadelos. Teve dias em que eu não conseguia sair de casa, que qualquer homem na rua me fazia sentir pânico. Teve momentos em que eu quis desistir, que achei que nunca conseguiria ser normal. Mas Dona Mercedes nunca desistiu de mim. Ela estava sempre ali, me apoiando, me incentivando, me lembrando de que eu era forte, que eu tinha sobrevivido ao pior e que podia superar qualquer coisa. Ela se tornou a mãe que eu nunca tive, a família que eu achei que tinha perdido. Aos 18 anos eu terminei o colegial. Dona Mercedes chorou de orgulho quando me viu de beca, recebendo o diploma. Ela disse que eu era a prova de que é possível reconstruir a vida, que é possível transformar dor em força. Consegui uma bolsa para fazer faculdade de pedagogia. Eu queria ser professora como Dona Mercedes. Queria ser para outras crianças o que ela tinha sido para mim. Uma pessoa que enxerga além das aparências, que se importa de verdade, que não desiste quando a situação fica difícil. Durante a faculdade, eu conheci o Roberto. Ele era 2 anos mais velho que eu, estudava para ser médico e tinha uma forma gentil de me tratar que eu não estava acostumada. Ele percebeu que eu tinha problemas com intimidade, que eu tinha dificuldade de confiar, mas nunca me pressionou. Levei quase 1 ano para contar minha história para ele. Quando contei, ele chorou comigo. Disse que eu era a mulher mais corajosa que ele conhecia, que ele se sentia privilegiado por eu ter confiado nele. Nunca me fez sentir suja. Nunca me fez sentir culpada. Pelo contrário, ele me ajudou a me aceitar, a me amar. Nós nos casamos quando eu tinha 22 anos. Foi uma cerimônia pequena, na igreja perto da casa de Dona Mercedes. Ela me deu o braço no altar porque era a única família que eu tinha. Minha mãe não foi convidada. Ela tinha escolhido o lado dela na história e eu tinha escolhido o meu. Meu pai saiu da prisão quando eu já estava casada há 2 anos. Ele tentou me procurar, tentou falar comigo. Mandou cartas dizendo que tinha se arrependido, que queria me pedir perdão. Mas eu não quis ver ele. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas com palavras. Ele morreu 3 anos depois, de câncer no fígado. Minha mãe me mandou um telegrama avisando do funeral. Eu não fui. Dona Mercedes me perguntou se eu não me arrependia, se eu não queria me despedir. Eu disse que já tinha me despedido dele no dia que encontrei coragem para contar a verdade. Minha mãe morreu 5 anos depois. Dessa vez, eu fui ao funeral. Não por ela, mas por mim. Eu precisava fechar aquele ciclo. Precisava me despedir da minha infância, da minha cidade, da minha família original de uma vez por todas. Olhei para o caixão dela e senti uma tristeza profunda. Não pela mulher que tinha morrido, mas pela mãe que eu nunca tive. Pela mulher que poderia ter me protegido, mas que escolheu proteger o agressor. Pela oportunidade perdida de termos uma relação de verdade. Depois do funeral, fui até a casa onde eu havia crescido. Estava abandonada, com o mato tomando conta.
as paredes descascadas, as janelas quebradas. Entrei no quarto onde tudo aconteceu e não senti mais medo. Senti apenas uma tristeza profunda por aquela menina que eu tinha sido. Mas também senti orgulho. Orgulho por ter sobrevivido, por ter encontrado coragem para falar, por ter construído uma vida nova. Aquela menina assustada, calada, que se escondia atrás dos cabelos, tinha se transformado numa mulher forte, independente, que ajudava outras pessoas. Porque foi isso que eu fiz com minha vida, minha filha. Virei professora, como Dona Mercês. Mas não uma professora qualquer. Eu me especializei em trabalhar com crianças que sofreram abuso. Aprendi a reconhecer os sinais, a criar um ambiente seguro, a dar voz para quem não consegue falar. Durante meus 40 anos de carreira, ajudei mais de 100 crianças a sair de situações parecidas com a minha. Algumas tinham sido abusadas pelos pais, outras por padrastos, tios, vizinhos. Todas carregavam o mesmo olhar perdido, o mesmo medo, a mesma vergonha que eu carregava. Cada criança que consegui ajudar foi uma vitória contra meu pai. Cada segredo que ajudei a revelar foi uma prova de que o silêncio não protege ninguém. Cada família que consegui reconstruir foi uma forma de curar minha própria família destruída. Tive 3 filhos com Roberto. 2 meninas e um menino. Criei eles de forma diferente da que eu fui criada. Eles sempre souberam que podiam contar tudo para mim, que eu sempre acreditaria neles, que eu sempre estaria do lado deles. Eles cresceram seguros, protegidos, amados de verdade. Contei minha história para eles quando ficaram adultos. Quis que soubessem por que eu era tão protetiva, por que eu prestava tanta atenção nos detalhes, por que eu trabalhava com crianças abusadas. Eles choraram, me abraçaram, disseram que tinham muito orgulho de mim. Hoje, aos 72 anos, eu posso dizer que tive uma vida boa. Não perfeita, porque nenhuma vida é perfeita, mas boa. Eu consegui transformar minha dor em propósito, meu sofrimento em força, minha história em esperança para outras pessoas. Dona Mercês morreu há 5 anos. Ela chegou aos 86 anos, lúcida, ativa, cercada de amor. Eu estava do lado dela quando ela partiu. Ela segurou minha mão e disse: Maria, você foi a maior alegria da minha vida. Você me ensinou que salvar uma pessoa é salvar o mundo inteiro. Ela foi enterrada como uma heroína, porque foi isso que ela foi. Não só para mim, mas para todas as crianças que ela ajudou durante a vida. O velório dela foi cheio de ex-alunos, de pais agradecidos, de pessoas que tinham sido tocadas por sua bondade. Minha filha, eu contei essa história para você hoje porque acredito que é importante falar sobre essas coisas. Não para chocar, não para causar pena, mas para alertar. Para mostrar que abuso sexual infantil acontece, que acontece dentro de casa, que acontece com pessoas que parecem normais. Eu sobrevivi porque encontrei pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram, que não desistiram. Mas nem todas as crianças têm essa sorte. Muitas continuam sofrendo em silêncio, porque não sabem que podem pedir ajuda, porque não sabem que não é culpa delas. Se você conhece alguma criança que está mudando de comportamento, que está mais quieta, mais assustada, mais triste, preste atenção. Pode ser que ela esteja pedindo ajuda sem conseguir falar. Pode ser que ela esteja passando pelo que eu passei. E se você passou por algo parecido, saiba que não foi culpa sua. Não importa o que te disseram. Não importa como te fizeram sentir. Criança nunca tem culpa pelo que adulto faz com ela. Nunca. Você é vítima, não culpada. Procure ajuda. Fale com alguém em quem você confia. Se a primeira pessoa não acreditar, fale com outra. Continue falando até encontrar alguém que te ouça, que te proteja, que te ajude. Você merece ser protegida. Você merece ser amada. Você merece ser feliz. Eu levei 40 anos para conseguir contar essa história completamente. 40 anos para elaborar a dor, para entender o que aconteceu, para perdoar a mim mesma. Não espere tanto tempo. Não carregue esse peso sozinha como eu carreguei.
O silêncio não protege ninguém. O silêncio só protege o agressor. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade assusta, mas ela cura. A verdade incomoda, mas ela transforma. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que não deixou que o mal a destruísse. Uma mulher que transformou sua dor em força para ajudar outras pessoas. Uma mulher que pode dizer com orgulho: eu venci. Minha história não é uma história de vítima. É uma história de sobrevivente. É uma história de alguém que caiu no fundo do poço, mas conseguiu subir. É uma história de alguém que perdeu tudo, mas conseguiu reconstruir. É uma história de esperança. E se eu conseguir, você também consegue. Se eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Se eu me curei, você também pode se curar. Se eu encontrei a felicidade, você também pode encontrar. Não deixe que ninguém roube seus sonhos. Não deixe que ninguém te faça sentir pequena. Não deixe que ninguém te convença de que você não merece ser feliz. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Essa é a minha história, minha filha. Uma história de dor, mas também de cura. Uma história de medo, mas também de coragem. Uma história de destruição, mas também de reconstrução. Uma história que eu precisava contar para que outras pessoas saibam que é possível vencer. Que Deus abençoe você, onde quer que esteja. Que você encontre força para enfrentar seus medos, coragem para falar suas verdades e pessoas que acreditem em você. Que você nunca se esqueça de que você é preciosa. Você é importante. Você é amada. E lembre-se, você não está sozinha. Nunca está sozinha. Sempre tem alguém disposto a ajudar. Sempre tem uma porta para se abrir. Sempre tem uma chance de recomeçar. Basta ter coragem para dar o primeiro passo. Essa é a minha mensagem para você hoje. Que ela plante uma semente de esperança no seu coração, como Dona Mercedes plantou no meu. Que ela te dê forças para enfrentar qualquer dificuldade, como eu encontrei forças para enfrentar a minha. Você é mais forte do que imagina. Você é mais corajosa do que pensa. Você é mais importante do que qualquer um já te disse. Acredite nisso, minha filha. Acredite em você. 7. Versão reduzida. 300 palavras. Meu pai me abusava. Eu tinha 7 anos quando começou, e durou até os 15. 8 anos de inferno que ninguém via, ninguém acreditava. Hoje, aos 72 anos, falo pela primeira vez. Meu pai era respeitado na cidade, funcionário da prefeitura, homem de bem. Mas dentro de casa, era um monstro. Começou quando eu tinha 7 anos, sempre quando minha mãe saía para trabalhar. Ele dizia que era normal, que era amor especial, que era segredo nosso. Aos 8 anos, tentei contar para minha mãe. Ela não acreditou. Disse que eu estava inventando. Me deu uma surra. Naquele momento, entendi que estava completamente sozinha. Tentei fugir, tentei me matar aos 13 anos, mas nada funcionava. Aos 14 anos, meu primo João Carlos veio passar férias conosco. Ele percebeu que algo estava errado, e eu contei tudo. Pela primeira vez, alguém acreditou em mim, sentiu raiva pelo que estavam fazendo comigo. Aos 15 anos, minha professora Dona Mercedes também desconfiou. Ela me deu coragem para denunciar. Fomos juntas na delegacia. Enfrentamos o julgamento. Meu pai foi condenado a 12 anos de prisão. Minha mãe nunca me perdoou por destruir a família. Dona Mercedes me acolheu, me levou para São Paulo, me deu uma nova chance. Virei professora, me especializei em crianças abusadas. Durante 40 anos, ajudei mais de 100 crianças. Casei, tive filhos, construí uma vida linda. Transformei minha dor em propósito. Hoje posso dizer, sobrevivi. Se você conhece alguma criança em situação parecida, preste atenção. Se você passou por isso, procure ajuda. O silêncio não protege ninguém. A verdade liberta. Minha história não é de vítima, é de sobrevivente. Se eu consegui, você também consegue.